Então vamos lá, quadro montado, vamos para o trabalho, vamos começar a analisar tratados internacionais. Seguinte, antes de qualquer coisa, é importante que a gente estabeleça o que é um tratado internacional. Tratado internacional, de uma forma bem simplista, que eu não quero perder muito tempo explicando isso, tratado internacional nada mais é do que uma reunião de chefes de Estado, um momento em que vários chefes de Estado de todo o mundo se encontram, se reúnem, numa intenção de produção de uma norma ou de uma determinada regra que seja aplicável a todas as nações. Você lembra daquela historinha? Todo país ou todo Estado internacional e até mesmo o nosso nacional detém duas características: chefia de governo interno, chefia de Estado externo. Então, chefes de Estado, quando se reúnem, eles pretendem produzir uma norma para que todos aqueles estados ali reunidos aceitem ou resolvam estabelecer que aquela norma seja aplicada em seu âmbito, em seu território, e aquilo acabe trazendo um benefício coletivo. Essa é a intenção. Veja o protocolo de Kyoto, o Pacto de São José da Costa Rica e outros exemplos que nós temos em tratados internacionais. Só que é bom que você lembre do seguinte: tratado internacional não é só porque o presidente assinou, o chefe de governo, o chefe de Estado, no nosso caso, o nosso presidente, ou nossa presidente, dependendo da situação, do momento que você estiver vendo esse vídeo, foi lá, assinou, trouxe, não quer dizer que já está aplicado no território nacional. Não é o simples fato de assinar um documentinho que aquele tratado internacional já vai entrar no ordenamento jurídico completamente. Não. O tratado estando assinado significa nada mais nada menos do que nós nos tornamos signatários daquela proposta. Na verdade, o chefe de Estado diz o seguinte: olha só, vou levar isso para o território, pretendo que isso seja aplicado lá. Agora eu dependo muito que o povo e os Estados, membros da minha instituição, concordem com isso. Então só assinar não quer dizer nada, porque falta homologar. A homologação se dá através de passagem tramitação desse interesse de norma, dessa produção legal, pelo representante do povo, pelos representantes do Estado. Então, na realidade, lembre-se que o protocolo de Kyoto é um bom exemplo, porque os Estados Unidos assinaram, mas só assinaram. Assinaram, levaram lá para dentro e guardaram na gaveta. E aqui no Brasil, no caso, a gente pode assinar um documento, trazer ao Congresso Nacional, que é o representante formado pela Câmara de Deputados, representa o povo, Senado Federal, que representa os Estados. Pode ser que o Congresso chegue lá e vete, ele não se interessou e vai pro cacete. Eu falei e-vete, não i-vete, gente? Acho que vocês se empolguem. Mas pode ser que o Congresso simplesmente chegue, pegue lá e não quero essa lei não, vai se danar. Então o tratado precisa ser assinado, precisa ser incorporado por um processo legislativo. Tá, até aí morreu Neves. A questão é, se tem um assunto importante na porcaria da face da Terra, é o dos direitos humanos, que já há alguns anos tem tem ajudado muito, tem crescido pra caramba. É um assunto importante, sim, eu sei, direitos humanos, eu fico fazendo piadinha, mas eu respeito muito, até porque eu também acho que eu sou um ser humano, então eu também acho que eu tenho direitos. Mas é um assunto muito forte, que tem crescido demais, e vários pactos, e várias legislações e tal, e o Brasil, óbvio, não podia ficar fora dessa. Por conta disso, e por conta da emenda constitucional número 45 de 2004, em que nós resolvemos tratar os tratados internacionais que falassem sobre direitos humanos com um determinado respeito, a coisa acabou se tornando uma boa questão de prova. Então vamos por partes. Como era o padrão? Tratados internacionais de assunto geral, independente do que fala, pode falar de direitos humanos, direitos comerciais, direitos tributários, direitos fiscais, direitos financeiros, direitos que você achar melhor, direitos do meio ambiente, direito de cachorro, sei lá. Quando era assunto geral, o sistema de votação que nós passávamos era o chamado sistema de maioria simples, estabelecido pela Constituição Federal, para votação de leis que queiram entrar no ordenamento jurídico com a característica de lei ordinária. Preste atenção. Quando você fala em maioria simples, meu povo, você sabe que existe maioria simples e absoluta de votação. Maioria simples, você vai levar em consideração o número de presentes na votação. O Senado tem 81, mas só tem 40 presentes, então nós vamos contar esses 40, a maioria será metade, nesse caso, perfeita, mais um, vai dar 20 mais 1, 21 votos, beleza, tá tudo certo. Sempre lembrando que se chegar a uma fração, você pega o primeiro número inteiro após a metade, para depois tirar isso como um valor de votação. Então, a maioria simples considera quem está ali. Quem veio, vota. Quem não veio, vai para a casa do cacete e aceite a votação como foi. Então, perceba, tratados internacionais sobre assuntos gerais que eram votados por maioria simples, a Constituição diz que o processo legislativo por maioria simples vai acarretar em uma lei ordinária. Beleza, só para te lembrar, um austríaco bem drogado chamado Hans Kelsen, ele estabeleceu a chamada pirâmide, que o pessoal chama de pirâmide de Kelsen,
que pode ser muito bem explorada de uma forma mais completa, mas eu vou trabalhar de uma forma bem simplista, que diz que, acima de tudo, está a Constituição Federal. Logo abaixo estão as leis infraconstitucionais, que são as leis, por exemplo, ordinárias, são as leis complementares, são as leis que por aí vai. Suplementares, regulamentares e por aí vai. E por último, você vai ter atos, decretos, portarias e por aí vai aqui embaixo, que não é o que me interessa no momento. Né? O nosso interesse está focado nesses dois caras aqui. Então, primeira história, rápido. Qualquer assunto que venha ao tratado internacional, essa era a regra, qualquer assunto, não me interessa o que era, era votação por maioria simples, virava lei ordinária. Beleza? Ponto inicial. Aí veio a emenda 45 de 2004, que acrescentou, entre outras situações, o parágrafo 3º ao artigo 5º, que chega para você e diz: tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos devem ser votados através da chamada maioria qualificada ou maioria simples, que é o seguinte: 3/5 dos respectivos membros de cada casa do Congresso Nacional devem aprovar ou não aprovar essa proposta em 2 turnos distintos. Tradução, 4 votações, né? Porque tem que passar pela Câmara de Deputados, Senado Federal, Câmara de Deputados, Senado Federal, sempre tendo 3/5 dos membros aprovando ou rejeitando. Aí vai de acordo com o trâmite. A Constituição Federal vai dizer que essa é a forma de votação para que você possa produzir a chamada emenda constitucional. Ficou meio torto aqui, mas eu só não estou querendo apagar essa pirâmide, eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Mas preste atenção. Então quer dizer que, normalmente, até 2004, todas as leis entravam aqui. Todos os tratados internacionais aprovados entravam como lei ordinária. Depois de 2004, todos, vírgula, exceto, salvo, como o direito gosta, quando versar sobre direitos humanos, ele passa a viger aqui em cima, ele passa a vislumbrar o direito de ser uma emenda constitucional, ou seja, uma norma constitucional. Está lá em cima, cabeça da pirâmide. Pois é, só que aí surgiu um questionamento. Não sei se vocês conhecem, existe uma senhorinha que mora lá na Tijuca, lá no estado do Rio de Janeiro, que chama-se Dona STF. Dona STF é uma senhorinha de uns 85, 86 anos por aí, uma mulher muito gente boa, muito carinhosa, ela consegue sobreviver e mantém a sua vida através de uso de chá de trombeta e uso de chá de cogumelo, né, de forma alternada, para poder não relacionar vício. E ela mora com os seus sobrinhos, vários sobrinhos queridos, gente boa, que são conhecidos como ministros. Ela gosta de chamar de ministro, ela acha bonito esse termo, né, e os sobrinhos ali que vivem com ela, sempre acompanhando ela. Uma vez um grupo de advogados pensou assim, olha só, advogado é um ser humano inteligente pra cacete, né? Ele para pensar, advogado pensa, eu acho sensacional o advogado. Aí eles pararam e analisaram o seguinte: porra, tá, isso aqui é depois de 2004. Então, aqueles tratados que versavam sobre direitos humanos antes de 2004 foram aprovados por maioria simples. Logo, eles ainda são leis ordinárias. Só que, como é que eu vou fazer, então, para pegar esse cara e elevar o status de emenda constitucional? Que é essa que é a nossa intenção, né? Dar essa força para esse tratado. Bom, beleza. Dona STF recebeu lá esse grupo de advogados, ofereceu um chazinho, ninguém quis, porque está muito novo para essas coisas. E a Dona STF falou assim: poxa, boa pergunta, meus queridos. Volta daqui umas 2 semanas, porque um dos sobrinhos dela pediu vistas do processo. Sabe como é que era? Ah, não, deixa eu dar uma olhadinha nessa pergunta de vocês. Então, 2 semanas depois, o pessoal voltou. Oi, Dona STF, tudo bem? Voltamos, tal, para saber aquela resposta. Bom, depois de meia hora que eles tiveram que lembrar a Dona STF da conversa, tadinha, velhinha, né? Dona STF falou assim: chegamos a uma resolução. Porque pensa comigo, vamos usar a lógica. Se eu pego um tratado internacional que versava sobre direitos humanos antes de 2004 e simplesmente elevo a emenda constitucional, eu estou ferindo o processo legislativo da Constituição, porque eu estou seguindo um tratado que foi aprovado por maioria simples, dando a ele características de emenda constitucional. Não posso fazer isso. Não, tá certo, minha senhora, a senhora está certa, nada mais justo. Aí ela veio e falou: bom, eu também não posso simplesmente pegar esse tratado de direitos humanos, né, e mandar rejulgar ou mandar refazer a votação, porque já foi feito o procedimento, não há por que passar novamente pelo Congresso para reanálise. Não, isso é coisa de retardado. Então eu tomei uma decisão muito séria que resolveu o nosso problema. Dona STF falou assim: tratados internacionais que versavam sobre direitos humanos e que foram aprovados pela maioria simples
conforme era previsto antes da alteração da emenda constitucional 45 de 2004, passam a ser conhecidos como norma supralegal. Cara, na mesma hora, o grupo de advogados levantou e... Parabéns, a senhora é sensacional. Cara, que espetáculo. E um deles falou assim, não, beleza, puxando a camisa do outro, sabe? Beleza, ótimo, parabéns, a senhora é sensacional, mas, ô dona STF, desculpa a pergunta, mas que porra é essa de norma supralegal? E a dona STF fez assim, por isso que eu quis manter o desenho, que ela desenhou. Lembra daquele maconheiro do austríaco, Kelsen? Então, norma supralegal é isso aqui, é esse tracinho. Depois de meia hora de silêncio total, que impressiona, né, o fato do STF ter dado um nome para um traço de uma pirâmide. Norma supralegal é uma norma que possui uma característica muito acima de uma lei ordinária, é maior do que uma lei ordinária, porém é menor que a Constituição Federal. Na verdade foi criada uma outra, né? Constituição ou emenda constitucional, norma constitucional, norma supralegal e agora leis infraconstitucionais. Que legal, né? Então a dona STF chegou e criou uma nova classificação de norma, norma supralegal. Tá, como é que isso vai funcionar para a sua prova? Simples. A tendência de te cobrar essa parte aqui de baixo é para provas mais complexas. Provas mais simplistas não vão te encher o saco, não. Normalmente, as bancas pegam isso aqui, o artigo 5º, parágrafo 3º, e ficam fazendo sacanagemzinha com isso aqui, ó, com a forma de processamento, com a forma de votação. Ah, botar 2/3, ou 3/5 dos membros de cada casa em um turno, ou 2/5 dos membros da Casa Legislativa da Câmara de Deputados em 2 turnos. Não. Eles vão brincar nisso aqui. Tá? Ou dizer, tratados internacionais que versarem sobre direitos comerciais, que forem votados com 3/5, comercial não, direitos humanos. A brincadeira é essa. Mas se por acaso for comentado um tratado aprovado sobre o sistema anterior, você vai dizer que é uma norma supralegal. Agora, se não falar nada, só falar, tratado internacional que versa sobre direitos comerciais foi aprovado no Congresso. Ele será uma lei ordinária. Porque eu não preciso falar qual é o sistema de aprovação, né? Vai seguir o sistema normal, assunto geral, maioria simples. Tá beleza, meu povo? Então, fica aqui uma tentativa de te ajudar a você entender de vez definitivamente tratados internacionais. Espero que tenha sido efetivo para você. Fica esse abraço aí, como sempre, e até o próximo vídeo.